tragédia. Um ônibus escolar tombou na manhã de hoje e deixou 2 estudantes mortos e quantos feridos? 29 feridos, meu Deus do céu. Olha, em uma ladeira que liga os municípios de Pilões e Cuitegi, ali no chamado Brejo Paraibano. Betinho Nascimento, conta pra gente. O ônibus tinha saído de Pilões e seguia para a cidade de Guarabira, no Brejo Paraibano, quando o capotamento aconteceu. O veículo escolar, com 31 ocupantes, trafegava pela rodovia estadual PB-077, na conhecida Serra do Espinho, quando o condutor perdeu o controle e o ônibus tombou. 2 adolescentes morreram na hora. Outras 29 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. 7 delas foram trazidas aqui para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Uma das vítimas, uma jovem de 18 anos, teve a mão decepada. O 3º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede aqui em Guarabira, foi acionado para atender uma ocorrência de tombamento de ônibus escolar na PB-077, entre Pilões e Cuitegi. Nossas viaturas foram deslocadas para o atendimento dessa ocorrência. Esse ônibus escolar transportava mais de 30 pessoas, entre adultos e jovens. A maioria das pessoas eram adolescentes na faixa etária entre 13 e 16 anos. Todas as vítimas foram socorridas por nossas viaturas, ambulâncias das prefeituras, o SAMU, carros de terceiros, carros particulares. Infelizmente, já foi confirmado 2 óbitos de 2 adolescentes e também outros jovens e adultos com lesões aí um pouco mais sérias. O Corpo de Bombeiros externa nossas condolências aos familiares e deseja uma recuperação a todos os envolvidos. As vítimas fatais foram identificadas como Fátima Antonella Guedes de Albuquerque, que tinha 16 anos, e Gustavo Batista Silva, de 13 anos. Em relação às vítimas que foram socorridas, o hospital informou que nenhuma corre risco de morrer. Pessoal, vamos atualizar esse fato trágico agora com Lunara Moreira. Lunara está ao vivo. Algo mais? Qual a novidade de momento dessa tragédia lamentável, Lunara? Rota da Notícia. Oi, Vinícius. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Que tragédia. Infelizmente, 2 adolescentes morreram e pelo menos 29 pessoas ficaram feridas, 29 estudantes e 8 pessoas foram trazidas aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, mas algumas 3 já tiveram alta. Nós vamos conversar agora com o diretor-geral do Hospital de Emergência e Trauma, Dr. Laércio Bragante. Dr. Laércio, boa tarde ainda para o senhor. Como é que estão as vítimas? Boa tarde. Boa tarde, Lunara. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos. Podemos dizer que diante de uma tragédia dessa, podemos contar a vitória de que dessas 7 vítimas que chegaram de manhã e mais uma que chegou agora por volta das 15h30, nenhuma dessas apresentou risco iminente de morte. Mas destacamos, Vinícius, que numa situação como essa, em que há morte no local de um acidente, todas as vítimas envolvidas são consideradas graves até prova em contrário. Por isso, essas 7 vítimas que vieram para cá inicialmente passaram por todos os exames, pela avaliação de todos os especialistas. A criança, inclusive, teve acompanhamento do pediatra em todo o atendimento e, felizmente, a grande maioria, com exceção de uma jovem de 18 anos que teve a amputação da mão ainda no local. Essa mão foi trazida para cá, mas infelizmente as condições apresentadas pelo segmento desse membro não foi possível fazer o reimplante. Mas mesmo assim, o cuidado continua. Foi feito o procedimento cirúrgico e, com relação às outras vítimas, o atendimento de um modo geral, com acompanhamento de especialistas, 3 delas passaram por uma reavaliação, agora no final da tarde já foram liberadas. Como chegou no meio da tarde, como disse, o motorista, então, de 5 vítimas que estavam ainda no hospital, chegou mais um, então estamos ainda com 6 pessoas nessa unidade, mas podemos garantir, tanto para a família quanto para todos, que esses 6 pacientes que ainda continuam, esses 5 aliás, que continuam nesse hospital, estão fora de risco de morte, o que já nos dá uma tranquilidade. E destacando ainda, esse hospital está pronto, Lunara, para atendimento a todos, mesmo em situação de tragédia, situação com múltiplas vítimas, estamos aqui sim, prontos para atender a todos. Doutor Laércio, o senhor mencionou inclusive dessa jovem de 18 anos que teve a mão amputada, uma situação muito triste.
é possível ainda, no caso, em termos médicos, né? Ela será submetida a um procedimento de prótese? Como é que se dá a recuperação num caso como esse? Na impossibilidade, como foi o caso de reimplante desse segmento do membro, o que é feito é o tratamento local, chamado coto de amputação, para que ele assuma a função e também a estética a melhor possível. O revestimento cutâneo da área que foi exposta pela amputação seja tão pronto, feito de forma adequada, feito pela equipe da cirurgia plástica e, no futuro próximo, se a vítima assim o desejar, utilizar uma prótese que melhora a qualidade de vida dessa vítima, que infelizmente passou por esse trauma, mas se Deus quiser, em breve voltará ao seu ritmo normal de vida. E em relação às outras vítimas, como o doutor Laércio bem falou, permanecem aqui no Hospital de Emergência e Trauma um rapaz de e as demais vítimas são mulheres, uma de 15 anos, 35 anos, 27 anos e essa da mão que infelizmente foi decepada ainda no local de 18 anos. Doutor Laércio, podemos dizer que todas elas estão em um quadro clínico estável? Estável e também fora de risco, previsível. Obviamente, essas vítimas continuarão em observação aqui no hospital e acreditamos que dessas 5 que ainda restam, 4. Mas, mais uma vez, passando por reavaliação das especialidades e também exame, a bateria de exame de renovação, para então nos garantir que essas vítimas possam voltar para o seu convívio familiar sã e salvas. Muito obrigada, doutor Laércio. Vinícius, a gente fica na torcida, né, para que as recuperações aconteçam da melhor maneira, diante de um momento de luto, inclusive, como esse. Eu volto com você. Olha, parabéns, né? Parabéns aí a todos que fazem aí o Hospital de Trauma, né? Sob o comando aí do doutor Laércio Bragante, né? A gente lamenta o acidente, lamenta e isso deixa um alerta na gente, né? Ninguém sabe de nada. Você não sabe de nada. Quando eu pego minha moto, eu me benzo, faço o sinal da cruz. Antes de sair de casa, eu beijo quem tem que beijar quando posso. Porque ninguém sabe. Você sabe? Hein? Eu vou chamar uma matéria agora que prova isso, daqui a pouquinho. Mostra aí o acidente agora. Aí